Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso curso de Direito Administrativo, dando continuidade aqui à parte de organização da administração pública. Lembrando que no nosso último encontro, a gente ingressou na administração pública indireta, conhecendo cada uma daquelas pessoas, né, que passam a compor essa administração indireta. A gente conversou a respeito de alguns aspectos gerais de organização, então especificamente ingressamos aí nas autarquias, colocamos alguns pontos específicos a respeito dessas autarquias, falamos a respeito do seu conceito, fundamento normativo, criação, organização e extinção, falamos um pouquinho a respeito do princípio da simetria e mais adiante falamos um pouquinho ainda a respeito da personalidade jurídica, do regime jurídico dessas pessoas e alguns privilégios decorrentes desse regime jurídico. Mais adiante, a gente começou a tratar a respeito das empresas públicas e sociedades de economia mista. E lembro bem de ter dito a vocês que a gente começaria a tratar a respeito dessas duas pessoas, colocando os pontos de similitudes, né? Onde essas empresas públicas e essas sociedades de economia mista seriam então bem parecidas, lembram disso? Bem, a partir daí, a gente abriu um parêntese e começou a falar a respeito do conceito. Colocamos o conceito das empresas públicas, colocamos o conceito de sociedade de economia mista e aí então a gente ingressa efetivamente na parte de similitude. Falamos um pouquinho a respeito do fundamento normativo, falamos um pouquinho a respeito da criação, organização e extinção e lembrem que são pessoas jurídicas de direito privado, então elas são criadas por autorização legal, né? Organizadas por atos administrativos e sua extinção também é autorizada por lei. Agora, a partir de que momento essas pessoas passam a ganhar personalidade? Não apenas com autorização legal, como basicamente, a grosso modo, aconteceu com as autarquias. Elas precisariam também, né, registrar os seus atos constitutivos, né, em órgão de registro próprio. Não é isso? Assim, em contrapartida, né, para a sua extinção, a gente falaria, então, na baixa desses registros, com pagamento de todos os emolumentos e etc. Tá? Chegando e levando essas empresas e essas sociedades à sua extinção. Mais adiante, a gente já falou da sua personalidade do regime jurídico, que eu disse ainda que se reputava de muita importância conhecer um pouco desse regime jurídico, né? Por quê? Porque a gente tem a mania e tem um costume, e até um costume correto, né, de colocar que o regime jurídico de direito público está atrelado à prestação de serviço público, enquanto que o regime jurídico de direito privado estaria atrelado, né, à atividade de fomento econômico, porque era uma atividade par e passo, né, de igualdade, tá ok? Bem, o fato é que, embora você tenha que decorar essa listinha, né, esse quadrinho, você não pode se olvidar, se esquecer, né, de que hoje se fala num regime jurídico híbrido. E por quê? Porque lembrem que, originariamente, essas empresas públicas e essas sociedades de economia mista vieram à tona para concorrer em pé de igualdade com outras pessoas do setor privado que exploravam a mesma atividade. Então não era razoável e não é razoável conferir tratamentos diferentes, né, a pessoas que então ingressam no ordenamento jurídico com esse propósito, né, de explorar a mesma atividade em pé de igualdade. Mas aí eu coloquei alguns pontos em que essas empresas e essas sociedades de economia mista destoam um pouco das demais que estão em outro setor, no setor privado, mas que, repito, exploram a mesma atividade. Então eu falei do teto remuneratório, eu falei do procedimento licitatório, não foi? Enfim, coloquei alguns pontos específicos, coloquei aqui alguns pontos importantes relativamente a esse regime jurídico, que então, e a partir daí, foi que eu concluí, e que a doutrina conclui, que hoje em dia se observa um regime jurídico híbrido para
essas empresas e para essas sociedades de economia mista. Lembram disso? Beleza. Então, vê. Fiquei para falar com vocês a partir então aqui do nosso regime tributário. Vamos ao nosso quadro, só para você se situar, por gentileza. Vê só, olha lá, a gente falou sobre conceito, com exceção aí, né, os pontos comuns, e aí fundamento normativo, criação, personalidade, regime jurídico e agora o nosso regime tributário. Regime tributário que está lá no artigo, olha lá, no artigo 173 da Constituição Federal, né? Artigo 173 da Constituição Federal. Na verdade, quando a gente quer falar a respeito do regime tributário dessas empresas públicas e dessas sociedades de economia mista, a grosso modo não se fala em imunidade tributária, tá? Quando a gente fala a respeito das empresas públicas e das sociedades de economia mista, a gente fala então em privilégios tributários, tá certo? É mais correto. Por que privilégios tributários? Porque a gente pode ter alguma anistia, a gente pode ter algum tipo de isenção, enfim, né? A gente pode ter a mora ou purgação da mora, enfim, né? Alguns privilégios colocados à disposição pela legislação, né? E destinados a algumas pessoas específicas que realizam determinadas atividades. Tá certo? Não necessariamente imunidade tributária, né? Até porque, em linhas gerais, a imunidade tributária vem prevista no texto constitucional, não é verdade? Bem, o fato é que, em se tratando de regime tributário dessas empresas públicas e dessas sociedades de economia mista, o que é que se sabe? Veja, em relação a esses privilégios, entende-se que essas pessoas, essas empresas e essas sociedades de economia mista gozarão de privilégios tributários, desde que esses mesmos privilégios sejam extensíveis a outras pessoas do setor privado que exploram a mesma atividade. Ou até, se você quiser ser mais abrangente, que essas empresas públicas e que essas sociedades de economia mista poderão gozar sim de alguns privilégios, desde que esses privilégios sejam extensíveis a outras pessoas que exploram a mesma atividade. Há uma razão para isso, óbvio, né? E no nosso último encontro, eu disse que se a gente entendesse toda a razão, viu, de existência dessas empresas públicas e sociedades de economia mista, todo o trato da matéria ficaria muito fácil, né? E que razão seria essa? A sua origem ali. Por que vieram à tona? Para estar em pé de igualdade com outras pessoas que exploram a mesma atividade. Tá? Isso a gente observa também no próprio regime tributário. Se estão em pé de igualdade, devem ser tratadas, né? Ou tratados. Então, no que pertine ao privilégio, eu posso até conferir um privilégio, desde que este mesmo privilégio seja conferido, né, a outras empresas. Então, outras empresas e outras sociedades, enfim, outras pessoas jurídicas que explorem a mesma atividade. Então, vou isentar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, né, que são empresas públicas e sociedades de economia mista, do pagamento do IOF, né, Imposto sobre Operações Financeiras. Vou isentar, tá? Enfim, por um determinado período. Então, se eu estou conferindo a estas empresas este privilégio tributário, eu necessariamente deverei estender este mesmo privilégio a outros bancos privados, né, que explorem a mesma atividade, tá certo? Então, só neste caso, ou só em situações como estas, é que essas empresas e que estas sociedades de economia mista poderão gozar de determinados privilégios tributários. Tá certo assim? Ok? Vê só, atos e contratos, vamos ao quadro para você situar, atos e contratos das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Vê só, a gente conversou um pouquinho sobre esses atos e sobre esses contratos lá nas autarquias. Para a gente aqui interessa saber o quê? Interessa saber o quê? Vê, lá nas autarquias eu disse o seguinte,
são pessoas jurídicas de direito público com regime jurídico de direito público, mas nada obsta que essas autarquias realizem atos de direito privado e celebrem contratos de direito privado, não é verdade? Então, parece que causa um certo espanto, não é? Parece que causa um certo espanto, mas não. É mais do que comum a autarquia celebrar ou realizar atos de direito privado em pé de igualdade e celebrar contratos de direito privado. Da mesma forma acontece aqui para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista. Porque, embora sejam pessoas de direito privado, né, com um regime jurídico em regra de direito privado, lembrem disso, né, por conta da sua origem, regra de direito privado, né, é perfeitamente possível a essas empresas e a essas sociedades de economia mista a realização de atos de direito público, né? Atos de direito público e celebração de contratos de direito público, tá certo? Bem, eu não preciso nem colocar aqui, embora eu vá fazer isso, né? Que essas empresas e essas sociedades de economia mista também realizam, né, atos e celebram contratos de direito privado, né? Isso seria até o óbvio, né? O ululante, né? O que está na cara. Por quê? Porque são pessoas jurídicas de direito privado, com um regime jurídico de direito privado, tá certo? Bem, os atos de direito público, vocês sabem, são aqueles realizados em grau de superioridade, né? E os atos de direito privado em pé de igualdade, tá? Então veja, quando a empresa pública, quando a sociedade de economia mista contrata determinado servidor, o ato é de direito público, não é? Porque ele está comandando, ele está conferindo àquela pessoa, né, as atribuições e as competências para a realização e desempenho da sua função. Do mesmo jeito que quando uma empresa ou quando uma sociedade de economia mista, né, celebram contratos administrativos decorrentes de um procedimento licitatório, observe que essa empresa ou esta sociedade de economia mista está então realizando, né, um contrato ou um conjunto de atos decorrentes de direito público de superioridade, tá? Então, não causa espanto nenhum a gente afirmar que, embora sejam pessoas de direito privado com um regime jurídico de regra de direito privado, elas realizam atos e celebram contratos de direito público, beleza? Tranquilo? Fácil, né? Veja, não vou nem tirar o quadro, viu? Porque eu quero que você acrescente um tópico aí no seu caderninho, né? Um caderninho que você está usando aí da Hello Kitty, que eu sei que você gosta da Hello Kitty. Veja, então o que acontece? Você vai acrescentar um outro tópico aí, que é justamente a parte de patrimônio, tá? Na verdade, o que acontece? O patrimônio até que estaria englobado, ou seria englobado pelo próprio regime jurídico dessas pessoas, beleza? A gente poderia falar sobre esse patrimônio dentro justamente da parte do regime jurídico, que é híbrido, né, e que tem essa parte aí privada, essa parte pública, e eu poderia inclusive enquadrar isso aí. Só que essa parte do patrimônio é bem importante e muitas das vezes causa, né, uma certa dúvida de como seria e como será o tratamento dessas pessoas, tá certo? Desse patrimônio, na verdade. Veja só, ó, vou pegar esse pedacinho do quadro aí para você se situar, tá bom? Olha lá. Bem, não se espante, mas o patrimônio dessas empresas e dessas sociedades de economia mista tem em tese origem privada, certo? Então o patrimônio é originariamente de natureza privada, tá? E não é de se esperar outra coisa. Afinal de contas,
essas empresas e essas sociedades de economia mista vieram ao ordenamento jurídico para assim serem tratadas como pessoas de direito privado e, portanto, em pé de igualdade. Quando eu digo a natureza de direito privado, quer dizer um patrimônio de natureza privado. Um patrimônio de natureza privado, ele está, então, sujeito, né, a todas as restrições naturais que qualquer outro patrimônio possa sofrer, como o meu, como o seu, né, como o nosso colega aqui que está comigo na sala. Então, o que acontece? Todo esse patrimônio de natureza privada pode sofrer constricções e restrições de uso, de gozo, de usufruto e etc. Não é por quê? Porque são patrimônios de natureza privada. Essa é a ideia do patrimônio de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Por quê? Porque originariamente vieram à tona como pessoas de direito privado com um regime jurídico de direito privado, beleza? Então o patrimônio é, em tese, de natureza privada. Só o que é que acontece? Vamos ao quadro. Só o que é que acontece? O fato é que, embora a gente fale numa empresa pública e numa sociedade de economia mista, tá? Que pode realizar uma atividade de natureza econômica, uma atividade de fomento econômico e, portanto, essencialmente de direito privado, boa parte da doutrina, quiçá a maioria, né, entende que mesmo esta atividade de natureza econômica nada mais é ou nada mais se trata de uma atividade de prestação de serviço público, tá certo? Isso quer dizer, a própria atividade de natureza econômica estaria sendo parte integrante da prestação de serviço público. E ora, a prestação de serviço público tem aqui embutido uma natureza de direito o quê? Público. Não é à toa que então se fala, quando do conceito ou do próprio conceito da empresa pública, que o patrimônio, que seu patrimônio, está lá no conceito, é exclusivamente público. Mas por que ele é exclusivamente público, se ele tem a sua origem privada? Ele é considerado exclusivamente público, por quê? Porque enquanto afetado, certo? Este patrimônio pertencente à empresa pública, ele goza dos mesmos privilégios e das mesmas prerrogativas que um patrimônio originariamente de natureza pública, como o patrimônio das autarquias. Deu para entender? Então vê, o patrimônio ele tem uma origem de natureza privada. São pessoas de direito privado, com regime jurídico de direito privado em essência, tá certo? Só que se entende que mesmo em parte a sua atividade de natureza privada, né, que é a atividade de fomento econômico, é parte integrante de uma atividade muito maior que a prestação de serviço público. E a prestação de serviço público observa na essência, né, e naturalmente um regime jurídico de direito público. Portanto, aí é por isso que se diz que esse patrimônio é exclusivamente público, especialmente para as empresas públicas, uma vez que esse patrimônio está afetado ao serviço público. Isso quer dizer, enquanto afetado, enquanto este patrimônio estiver servindo, né, ao interesse público, cumprindo o objeto e o objetivo previsto em lei, então esse patrimônio passa sim a gozar das mesmas prerrogativas e dos mesmos privilégios, tais quais uma autarquia, né, ou qualquer outra pessoa jurídica de direito público, tá certo? Fácil, tranquilo, é importante porque numa prova de discorrer, né, numa prova objetiva não, numa prova objetiva você chega lá, marque logo exclusivamente público, sem medo de errar, mas numa prova de discorrer, né, você considere estes aspectos que estão essencialmente vinculados aí à origem dessas empresas e dessas sociedades de economia mista, tá ok? Beleza? Fácil, tranquilo, vamos ao quadro, vê só, olá! Agora vamos conversar um pouquinho a respeito dos pontos distintivos, dessas empresas públicas
e dessas sociedades de economia mista, né, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Bem, vários são os pontos distintivos, a gente seleciona esses três justamente em razão, né, da incidência em provas de concurso público, tá ok? Então só por isso é que a gente conversa um pouco mais a respeito desses dois aí, tá bem? Veja só, vou ser um pouco antididático, tá certo? Eu vou falar, até em razão do grau de sua importância, eu vou falar da letra C para a letra A, tá certo? Tá ok? Tranquilo? Ó, vamos falar um pouquinho a respeito da Constituição Patrimonial, até pegando o gancho, né, do que eu acabei de falar a respeito do regime patrimonial dessas empresas e dessas sociedades de economia mista. Veja só, quando a gente fala na Constituição Patrimonial, eu vou anotar aqui, ó, empresa pública, tá? Sociedade de economia mista, empresa pública, sociedade de economia mista. Veja só, a empresa pública é dotada de um patrimônio exclusivamente público, né? Um patrimônio exclusivamente público. Bem, considere minhas aspas aqui. O que é que você vai considerar nas aspas? Exatamente, ó, aqui, ó, vou colocar um asterisco aqui, ó. Exatamente o que eu falei aqui, ó. Você vai considerar, é um patrimônio exclusivamente público, mas em razão da sua afetação e papapá, que foi o que a gente conversou aqui nesse exato instante, tá certo? Bem, já em relação à sociedade de economia mista, o próprio nome já diz, ó, Como é que se dá a constituição patrimonial de uma sociedade de economia mista? Ora, o patrimônio desta sociedade, ele será em parte, né, público, tá certo? E em parte privado, tá ok? Então, parte público e parte privado, não é misto? Então, parte público, parte privada, tá? Só que, quando a gente fala na parte pública e na parte privada, em que percentuais ou em quantas serão as cotas para o setor público ou para o setor privado? Quando a gente se refere à sociedade de economia mista, então, assistirá a maior parte necessariamente ao setor público, que constituirá 50% mais 1. 50% mais 1, né? 50% mais 1 da nossa sociedade de economia mista pertencerá ao setor público, né? Isso quer dizer, o controle acionário, porque é bom que se diga, já eu vou consignar para você, a sociedade de economia mista se apresentará como forma societária sempre em SA, sociedade por ações, né? Ou sociedade anônima. Então, o controle acionário pertencerá necessariamente ao setor público. Olha, observe isso aqui, observe esse detalhe, viu? Eu falei em 50% mais 1. 50% mais 1 não é igual a 51 por Jesus Cristo, tá certo? 50% mais 1 não é igual a 51, tá? 50% mais 1 quer dizer 50,0000, quase infinito. 1 é 50% mais 1. Deu para entender? Tá certo? Cuidado, porque eu já cansei de ver em provas de concurso cidadão se enrolar neste ponto aí. Tá certo? Tranquilo? Fácil, né? Vamos voltar ao quadro aqui, ó. Forma societária. A respeito da forma societária, vou puxar uma seta, tá? Uma seta bem organizada
tá bom? E aí vou colocar aqui, ó, empresa pública, sociedade de economia mista, tá bom? Empresa pública, sociedade de economia mista. Para a sociedade de economia mista, por óbvio, você já deduziu aí, né, que se necessariamente a gente vai participar, a gente vai carecer de um controle acionário, então certamente a sociedade de economia mista se apresentará na forma de SA, né? SA necessariamente, tá ok? E bem, para as empresas públicas, elas se apresentarão como forma societária por qualquer uma admitida em direito, qualquer uma, inclusive a SA, né? Que a gente tem o costume de dizer o que serve para um não serve para outro. Não é o que acontece aqui para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista, tá certo? Então vê, todas as formas societárias são admitidas para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista, aliás, para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista, somente a SA, justamente em razão aí do tal do controle acionário. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? E aí, para finalizar, foro de competência. Foro de competência, olha lá. No foro de competência, a gente vai lá para o artigo 109 da Constituição Federal, tá certo? E aí, o artigo 109 da Constituição Federal diz que compete à Justiça Federal, né, processar e julgar as ações em que é parte, né, em que é autor, réu, opoente, assistente, a União, as suas autarquias, as suas empresas e fundações. Detalhe, não fala em sociedade de economia mista e por óbvio você vai entender agora. Bem, o que é que se retira do artigo 109? Se esta empresa pública, tá, ela for federal, se essa empresa pública for federal, compete à Justiça Federal processar e julgar, né, os feitos em que ela é parte nos termos do artigo 109, tá certo? Se ela é uma empresa pública estadual, então compete à Justiça Estadual, tá certo? Se ela é uma empresa pública municipal, então compete à Justiça Estadual, né? Se ela é uma empresa pública distrital, né? Então compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? Beleza? Tranquilo, certo? O detalhe aqui, ó, ingressa justamente na nossa sociedade de economia mista, tá ok? Por quê? Porque ela não está no rol das pessoas do artigo 109 como de competência da Justiça Federal. Por essa razão, eu posso deduzir que se a nossa sociedade de economia mista for federal, competirá então à Justiça Estadual. Se ela é uma sociedade de economia mista estadual, então, por óbvio, a gente vai para a Justiça Estadual. Se ela é municipal, então Justiça Estadual, né? Se ela é distrital, então Justiça ou Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Beleza? Tranquilo? Então, em linhas gerais, a sociedade de economia mista não vai à Justiça Federal, né? Por quê? Até porque não tem patrimônio privado federal, né? Não tem patrimônio privado federal. Observe isso aí. Agora, é possível sim uma empresa pública ir para a Justiça Estadual, uma empresa pública federal para a Justiça Estadual. Em que situação? É no regime, por exemplo, falimentar, nas ações falimentares, é possível esta empresa se habilitar nos créditos, né, de falência lá para, né, o seu ressarcimento, tá ok? Beleza? Tranquilo? Bem, encerramos aqui a parte de empresa, sociedade e economia mista. No nosso próximo encontro, a gente já ingressa aí nas fundações públicas. Beijo no coração!